Oi, pessoal. Olá, gente, tudo bem com vocês? Aprova atualidades. Hoje, terça-feira. Aí. Tudo bem? Tudo bom? Conhecem esse moço aqui? Convidado especial? Faz tempo que ele não aparece. Professor Léo de Sociologia. Muita gente Isso. conhece. Os seus alunos estão ali. Lhe observando. Lhe observando. Muito bom. Gente, trouxemos o Léo aqui por um motivo triste. Muito especial, né? mas triste. Muito especial, mas triste, por conta do Museu Nacional que pegou fogo na semana passada. Vocês estão aí terça-feira assistindo, e é uma coisa que a gente tem que refletir sobre isso, né, sobre o país, sobre as questões, e o Léo tem uma intimidade com o museu bastante grande. Isso. Então, Primeiro de tudo, vamos lembrar pro pessoal aí, gente, ó, sempre, toda sexta-feira tem o Atualidades aí, na verdade, o que cai na prova discursiva, e tem a referência especial aqui do nosso Atualidades relacionado ao nosso curso de redação. Então fica esperto, faz os intertextos, você sabe que a gente procura trazer para você não só a notícia, mas também a reflexão a respeito, por isso é uma semana depois do incêndio que está saindo essa atualidade para você, né? E olha só, meninos, assim ó, eu vou tomar a liberdade só de começar a discussão, depois eu passo a bola para vocês, mas é porque ao longo da semana, gente, foi impossível não fazer uma associação muito importante. E daí é uma associação que eu convido você que está aí do outro lado para fazer, para refletir, para escrever a respeito, para saber o que é que você diria, né? E para fugir do clichê. Olha só, Biblioteca de Alexandria, construída lá em 283 a.C. pelo Alexandre o Grande, que assim como todo imperador que se intitula O Grande, vai dar nome a cidades importantes, que é o seu próprio nome, né? Alexandria. Bem, a Biblioteca de Alexandria, gente, pegou fogo lá no ano de 640 e tantos, 642 mais ou menos, e olha só, durante todo esse período, ela se transformou, ou ela foi transformada pelo Ptolomeu II, que foi o imperador logo depois do Alexandre, no que seria o Museu Ptolomaico de Estudos, a Academia Museu Ptolomaico. O que é isso? Era uma biblioteca imensa e super referenciada na antiguidade, né? E nos tempos em que teve funcionando aí, congregava, atualizava e trazia os principais estudiosos de todas as áreas. Então a ideia era chamar pessoas estrangeiras para pesquisar, inclusive, o seu acervo, para trazer o seu acervo. E ela tinha uma semelhança muito importante, gente, com o Museu Nacional, que ela era museu e biblioteca, né? Que é mais ou menos o mesmo combinado, o mesmo combo que a gente tinha aqui no Museu Nacional. Bom, gente, essa biblioteca pega fogo lá em 600 e tanto, e daí os historiadores, inclusive, divergem sobre a história do pegar-fogo, né? E dizem assim, tem uma corrente muito ativa que diz, olha, pegou fogo, tá, um acidente, nossa, acontece, que tristeza, né? Claro que não é bem assim, eu estou simplificando o argumento aqui. E de outro lado, gente, tem uma corrente que diz, a biblioteca já estava em ruínas. A partir do ano 400, 450 mais ou menos, já se passou a cortar verbas destinadas a essa biblioteca. Então já não tinha mais aquela importação tanto de estudiosos quanto de textos trazidos ou de outros pertences trazidos à biblioteca ou ao museu. E aí essa decadência culminou não só no incêndio da biblioteca, como também no uso dos materiais que ainda lá ficaram para esquentar as casas no inverno. Então teve muita gente, depois do ano 600, tacando fogo nas coisas que sobraram depois do incêndio para esquentar as casas. Porque a necessidade, obviamente, né, gente, de se esquentar as casas era muito premente e ninguém vai pensar, nossa, esse pergaminho aqui, olha, antiguidade. Não, tem que fazer fogo para esquentar minha casa, né? Então, olha, observando, gente, esse percurso do que aconteceu com a Biblioteca Nacional aqui no Brasil, não dá pra gente não fazer esse paralelo, viu? Fica bem esperto, faz esse intertexto com a Biblioteca de Alexandria, né? Ela hoje está reinaugurada. Olha só, quando que ela foi reinaugurada? Em 2002, gente, né? Tá linda, tá tudo isso, mas é uma perda inestimável. Então, quando a gente diz, passou de 642 até 2002 para ela ser reinaugurada, imagina você que percurso é esse, e claro, coisas que lá estavam não foram recuperadas. É uma nova biblioteca com vista para o mar, coisa mais linda.
é uma homenagem à biblioteca anterior. Não dá para dizer que ela foi reconstruída ou recriada, porque o que lá se perdeu não dá para se retomar. Então, queria fazer esse paralelo antes de passar a bola para os meninos para falarem da atualidade da queima do Museu Nacional. E do professor Leonardo aqui, porque ele tem um depoimento importante, já que ele tem uma intimidade mais interessante aí com o próprio museu, né, prof? Conta para nós. Cleusa, eu fui fazer a minha pós-graduação no Rio de Janeiro em antropologia. Eu não era aluno do programa de pós-graduação em antropologia do Museu Nacional. Eu era aluno do programa de pós-graduação em sociologia e antropologia da UFRJ. Mas como um estudante de antropologia, eu acabava usufruindo muito do museu. Fiz cursos lá, a biblioteca de antropologia do Museu Nacional era de longe a melhor da América Latina, muitos congressos, muitos eventos, né? Para quem é antropólogo no Brasil, o Museu Nacional é uma espécie de meca, né? Todo mundo quer ir lá, todo mundo queria ir lá algum dia, e se morasse no Rio, estivesse estudando no Rio, o museu oferecia ao estudante assim uma movimentação muito vívida da antropologia. Então eu frequentei o Museu Nacional como estudante de antropologia da UFRJ por mais de 4 anos. Então eu não posso, assim, eu não vou dizer que o meu sentimento com o incêndio foi o mesmo das pessoas que perdem as casas com enchente ou fogo, né, nas periferias do Brasil, porque eu sei, é diferente, perder a casa é uma outra história. No entanto, ter assistido aqueles incêndios, até aquele incêndio do Museu Nacional pela TV, me deu alguma sensação parecida, porque era alguma coisa minha que eu estava perdendo ali com aquele incêndio, né? Agora, o que eu acho muito legal a gente conversar para quem está nos assistindo é entender por que, o que nós perdemos com aquele incêndio e o que nós perdemos em termos nacionais. O que nós perdemos? O Museu Nacional, pessoal, ele era um museu, vocês devem ter lido alguma coisa assim, porque a quantidade de matérias que circulou ao longo dessas semanas foi grande. Mas se você não leu, está aqui um resumo. O Museu Nacional era um museu real criado por D. João VI lá em 1818. Portanto, era um museu que estava completando 200 anos esse ano. Ele foi criado naquele momento em que o Dom João VI vem para o Brasil. Ele começa a criar uma série de instituições nacionais que não existia aqui, porque o Brasil era basicamente uma fazenda de Portugal. Então é o início da constituição da nossa estrutura para ser independente em 1822. Banco do Brasil, Casa da Moeda, Correios, Museu Real. Esse museu é criado pelo Dom João VI, Dom Pedro I dá uma substância para ele, e aí o Dom Pedro II vai ser a grande figura para o Museu Nacional, porque ele constrói a casa dele na Quinta da Boa Vista, é o palácio que pegou fogo, foi a casa do Dom Pedro II, e ele traz a coleção que já havia lá no Campo do Santana para a casa dele. E ele, um sujeito muito interessado em história, muito interessado em antropologia, o Dom Pedro II viaja por várias regiões do mundo, e ele traz uma série de objetos e de artefatos do Egito, de Pompeia, da Europa, e ele dá uma substância para essa coleção assim impressionante. Tanto que, né, pessoal, se vocês querem conhecer um pouco mais da história, tá aqui à mão, por isso que eu pego um pouco da história do Dom Pedro II com o Museu Nacional e a coleção que ele criou lá. Esse é de longe o melhor livro a respeito, né? A biografia escrita pela Lilia Schwartz do Dom Pedro II. Dizem, aqui na biografia, a Lilia conta que em noites de insônia e para de repente resolver problemas de política, o Dom Pedro II ele ficava conversando com as múmias egípcias ali. Era uma espécie... Deve ser uma boa terapia, né? Vejam só, nós perdemos as confidentes do Dom Pedro II com o incêndio do Museu Nacional. Porque eu não sei se vocês sabiam, pessoal, mas é assim, o Museu Nacional, ele tinha, no primeiro andar, ele tinha uma coleção que era em parte história, em parte história natural. Então era uma história do Egito, de Pompeia, e também uma história natural. Você tinha lá fósseis de dinossauros, tinha lá a Luzia, que o primeiro ser humano descoberto na América. Só que no segundo andar havia a
a casa de Dom Pedro II. Então você visitava os móveis, o quarto, as salas de reunião do Dom Pedro II. Então o Museu Nacional está muito vinculado à figura de Dom Pedro II. Também é um lugar histórico onde aconteceram vários eventos, né, como assinatura de cartas, reuniões, né, diplomacia brasileira. Então o ar que se respira também, né, aquele lugar que você fala assim, nossa, aqui foi assinada tal coisa, ou, né, aqui decidiram tal coisa sobre o país. E assim, o troço pega fogo e você fica, cadê? Não tem mais. Né? Documentos fundamentais como a abolição da escravatura, as cartas em que o Dom Pedro I define a independência do Brasil lá em 1822, toda a documentação a respeito da Guerra do Paraguai, toda essa documentação foi perdida com o incêndio. Né? Então, olha só, o que nós perdemos com o incêndio? Nós perdemos toda essa coleção do Dom Pedro II, nós perdemos todo o mobiliário dele, nós perdemos toda a documentação do Império Brasileiro, e nós perdemos também toda uma coleção etnológica indígena inestimável, porque uma coleção assim que era desde o século XIX constituída, gravações de línguas indígenas que não existem mais, que não são mais faladas, foram queimadas no incêndio. Tanto que tem notícias de que quando o incêndio começou, algumas aldeias ali ao redor do Rio de Janeiro, os indígenas viram que estava pegando fogo e eles saíram correndo em direção ao museu, porque para eles era uma espécie de segunda morte. Por que segunda? Porque nós estamos matando os índios faz 500 anos nesse país. Né? O genocídio indígena está em constante andamento nesse país faz 500 anos. E ali nós tivemos mais uma etapa, mais um belo de um passo para esse genocídio indígena continuar em andamento. É uma morte da memória, né? E bom, no dia, né, todo mundo estava lá acompanhando pela televisão e tal, eu lembrei dos meus parceiros aqui e eu estava pensando numa alegoria, né, para o país, ou para um país que está fazendo isso. Eu lembrei muito do Fahrenheit 451, né, o livro do Ray Bradbury, os livros que pegam fogo, a cultura que pega fogo, e essa aqui foi muito engraçado, porque eu pedi esse livro aqui na sexta passada. Ele chama Aqueles que Queimam Livros, do Georg Steiner. Certo? E aí me chega na terça-feira, o incêndio aconteceu no domingo, achei isso muito, meu simbólico. Deus, simbólico, né? E o texto do Steiner e o livro do Bradbury vão falar justamente de um país ou de uma cultura que não tem um apreço, né, a guardar os seus livros, a guardar a sua cultura. A gente está falando aqui de um museu, mas o museu, a biblioteca, são símbolos, né, dessa civilização que a gente tenta montar desde muito tempo. Então o Brasil, o gosto que me ficou foi isso, né, de um país que não está muito aí, que não está querendo guardar essas coisas, está pensando em outras coisas. Né? A gente pode falar coisas mais importantes, menos importantes. Eu acho que um país tem que pensar várias questões. Um país não se pensa em uma coisa, não tem uma coisa que vem antes. A saúde está ali, tudo bem, está ali, cuidando. A educação também, mas a nossa memória faz parte da educação, que faz parte da saúde de um povo que vai se cuidar. Então, um país que se cuida, ele não cuida de uma coisa de cada vez, ele cuida de várias coisas, de forma decente. Né? E o Brasil, o que você vê, foi um descaso completo, né? Não ter água nos cilindros. É assim, tipo, tanto faz. Né? E como o Léo estava falando, a dimensão da grandeza do palácio que vira museu, é assim, a gente vê o Versalhes queimando. A gente não vai ver um troço desse. Né? A gente vê nos Estados Unidos a biblioteca de Washington pegando fogo, e a gente não vai ver isso, né? Porque eles veem aquilo de outra maneira, cuidam de outra maneira. Óbvio que você pode mandar um foguete para lá, tudo bem, né? Mas assim, teve um problema na eletricidade, um balão caiu, aquilo não vai. Curto-circuito, um balão. E aí é o cuidado, isso diz muito sobre o nosso país. Isso me ficou, né? Eu acho que vocês têm que pensar. Isso fala muito sobre o Brasil. Porque o que eu acho legal, Shiba, conversando com os meus alunos ao longo da semana, eu levantei esse debate com eles.
E o que eu acho legal de trazer para quem está nos assistindo é o seguinte, cara, se você não vê muita importância no Museu Nacional, no museu de um modo geral, pensa assim, ó, é como o Shibata está falando, o importante é o país cuidar dessas instituições que preservam a nossa história e que fazem pesquisa científica, porque como a Cleusa estava lembrando, o Museu Nacional ele não era só um lugar para guardar uma coleção, haviam programas de pós-graduação da UFRJ lá que produziam ciência, que produziam conhecimento. E que trazem não pesquisadores só do mundo todo. do né? mundo todo, do mundo todo. Todos os programas do Museu Nacional, de mestrado e doutorado, eles eram notas 6 e 7 na CAPES. Isso significa o máximo da qualidade nacional. Antropologia, zoologia, paleontologia, antropologia linguística. Então havia toda uma produção de conhecimento científico ali. Agora, assim, ó, eu não gosto de ir em museu, eu não gosto de fazer esse tipo de... eu não gosto dessa experiência de ir em museu. Se você pensa dessa maneira, não tem problema nenhum, tá legal, tá bacana, ninguém aqui tá dizendo para você gostar disso. Agora, entenda, em termos públicos, é muito importante que um país cuide dessa história. É muito importante que um país preserve essa história, né? Assim como você não gosta, outras pessoas gostam. Mas, sobretudo, a história do país estava marcada por aquele museu, estava guardada naquele museu, estava sendo entendida por aquele museu. Né? Então, assim como é importante nós termos saúde, assim como é importante nós termos habitação, é importante a gente ter, né, uma instituição como aquela. E mais ainda, alguns alunos meus levantaram a seguinte bola. Pô, caramba, mas eu não me vejo representado por aquela história, né? A história de Dom Pedro II, a história da colonização brasileira, a história de um certo autoritarismo brasileiro. Cara, tudo bem, você não se vê representado, mas ela tá lá para você ir lá e justamente se posicionar a favor ou contra. O ponto é esse. Você não precisa se identificar com aquela coleção, ter orgulho daquela coleção. Chegar lá e dizer, isso aqui é a minha história e por isso eu tenho orgulho dela. Não, essa aqui é minha história, então deixa eu repensar o presente, deixa eu repensar o meu futuro. Né? Os museus, eles não existem só para glorificar uma identidade. Eles existem para preservar essa memória. É por isso que nós temos museus como o do Apartheid na África do Sul ou Auschwitz na Alemanha, Polônia, né? Para lembrar, olha só toda a maldade, a crueldade que nós fizemos no passado. E no Brasil, então não vamos cometê-la novamente. E no Brasil a gente cobra que se tenha um museu da escravidão, por exemplo. Por exemplo, ou um museu do genocídio indígena, que não para de acontecer, né? Ou, por exemplo, quando você vai para a Argentina e percebe que todas as delegacias que eram usadas pela ditadura argentina, hoje viraram museus dos direitos humanos, ou museu de toda a tortura, de todo o crime de Estado que a ditadura argentina cometeu. Mas aqui no Brasil, não. A gente quer esquecer a história. A gente não quer condenar, a gente não quer processar crimes de Estado que foram cometidas durante a ditadura militar no Brasil. Né? Isso não é tocado nesse país. Então, o legal de você ter instituições como essa é isso. Ó, a história está lá. Quer conhecer? Vai lá. Você sabe que o teu país está cuidando dela. E aí, a crítica que se faz, eu acho que é legal, num vídeo curto, para botar a rapaziada para pensar, considerar o seguinte... Caramba, com 20, com 50 milhões de reais, aquele museu ia ficar, olha, arrumadinho, com uma estrutura anti-incêndio. Salas blindadas, que não passa fogo de uma ala para outra. Perfeito, né? Com toda uma qualidade na exposição, com toda uma organização, né? Com mais pessoas trabalhando, enfim. Agora não, você vê, a gente gasta nos últimos 10, 15 anos... bilhões e bilhões de reais para preparar esse país para a Copa do Mundo,
né, para a Olimpíada. Nós chegamos a construir um museu do amanhã no Rio de Janeiro, mas não conseguimos tirar paradoxo, 40, né? 50 Isso é milhões. Tem um Isso é museu quase do uma amanhã piada. no mesmo lugar que não cuida do ontem. Né? É muito Dentre as interessante. notícias e matérias a respeito do incêndio no Museu Nacional, uma foto foi muito significativa para mim. Uma foto que foi tirada de noite, assim, com o Maracanã ali do lado, pessoal. O Maracanã é basicamente do outro lado da rua do Museu Nacional, da Quinta da Boa Vista, né? O parque em que o museu está. Então era uma foto assim do Maracanã, não estava tendo um jogo ali, mas ele estava com as luzes acesas, todo muito bonito, e do lado o museu pegando fogo. Né? E ó, vou falar, né, o Maracanã ainda vai, que aí você vê coisas acontecendo lá. Eu já fui num show lá no Parque Olímpico e fui ver um negócio na natação, você vê que tá, as estruturas, aquilo ali vai virar um cemitério... Daqui a pouco. Daqui a pouco, né? É triste, porque aquilo é gigante, foi muito dinheiro, né? Que a gente pode botar ou aqui ou ali. A gente escolheu botar lá e agora a gente não vê sendo utilizado, você não vê, sei lá, abre então para a população, já que vai estragar, pelo menos a gente tem o direito de ficar lá vendo aquilo. O que eu acho, se você assim concorda com a gente, se você concorda com a leitura que nós estamos fazendo aqui, eu acho que a reflexão e a ação que você tem que fazer é a seguinte: cidadania ativa. Porque somos nós que fizemos isso, né? Não foram eles, né? Não foram eles. Não foram, fomos nós. Como assim nós, Léo? Não fui eu que tomei essas decisões. Opa, pera lá, mas foram os deputados, foram os senadores, foram os representantes que você elegeu que tomam essas decisões. Então, uma das notícias que circulou pelo Facebook foi a seguinte: o Brasil gastou em 2017, ou tem em seu orçamento planejado para 2019, mais dinheiro para lavar os carros oficiais do Congresso Nacional do que aquilo que o museu precisava para sua manutenção. Opa, então é o teu dinheiro, é o nosso dinheiro, é o teu dinheiro que está indo para quê? Para lavar carro oficial de senador e de deputado federal, ao invés de cuidar de um museu ou de outras prioridades que nós teríamos. Opa, é teu dinheiro, cara. O que você vai fazer a respeito? Você vai ficar na sua? O que a gente vai fazer a respeito? Por isso que sim, a responsabilidade é tua, a responsabilidade é de todos nós. Todos nós precisamos sentir as mãos queimadas por aquele incêndio do Museu Nacional. Isso aí. Feito? Fechou? Legal. Beleza. Cara, agradecer o Léo. Tomara que a gente volte com outro assunto mais leve. Menos chato, a gente ficou muito chateado, triste, né? Foi muito triste a semana, as cenas do museu queimando. Eu lembro, eu estava contando para eles 10 anos atrás, eu tinha ido, já tinha achado o museu um pouco abandonado lá fora, né? E se você vai um dia para fora e vê como os europeus cuidam daquilo, e aquilo traz dinheiro, né? A gente fica falando, mas vai gastar dinheiro, traz muito dinheiro, as pessoas visitam, as pessoas querem conhecer lugares que tem atração, que cuida da memória. A gente perde isso, perdemos o museu. Pois é, e mais uma reflexão para vocês aí. Em 2017, mais brasileiros visitaram museus estrangeiros como o Louvre em Paris, capital da França, do que museus no Brasil, né? E aí a reflexão que a gente tem que fazer é, por um lado, quem tem condições de visitar museus no Brasil vai lá para fora. Quem não tem condições reclama porque não pode acessar o museu. Agora, por outro lado, para quem conhece o Rio de Janeiro, Quinta da Boa Vista é uma região bastante popular, é um parque super movimentado. Então o Museu Nacional era, assim, muito frequentado. Mas quem ia lá? Eram pessoas com menos poder aquisitivo, eram pobres de um modo geral. Né? Quem tem o dinheiro, quem tem influência nas mídias, quem escreve textão no Facebook e publica foto no Instagram, esse pessoal não ia lá, não. Feito? Fechou. Rosinha, valeu. Aí. Beijo pra todo mundo. Boa Até semana, a próxima gente. terça. Valeu, galera. Tchau, tchau.